Olá, paz do Senhor. Deus abençoe a todos nesse dia maravilhoso, 30 de novembro de 2022. Leitura de hoje, glória. Palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Esteja abençoando a todos, para que o Espírito Santo maravilhoso do Senhor possa estar nos trazendo a revelação da sua palavra. Glória a Deus, para que possamos estar firmes, fortes e fiéis diante do nosso Senhor. Deus abençoe aquele que está no aniversário hoje. Glória a Deus. Abençoa a Deus. Muitas felicidades, glória a Deus. A Deus sempre tem uma bênção para aqueles que o buscam. Você que está no aniversário, glória a Deus, seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém. Leitura de hoje, dia 30 de novembro de 2022. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 28. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos dos Altíssimos receberão o reino. Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros,
muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém, irmãos? 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 10, Novo Testamento. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Salmo 119, versículo 153 a 176. Olha para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitos são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação,
e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chega a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiam o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajuda-me os teus juízos. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Provérbios 28, versículo 23 e 24. O que repreende o homem agora, depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheira é do homem destruidor. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus, palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus, que ela venha se solidificar em nosso coração. Palavra viva e eficaz do Senhor nos dá o direcionamento. Glória a Deus, para que possamos estar firmes na fé. Glória a Deus. Deus abençoe neste dia, para que possamos nos manter firmes e fortes e fiéis diante dele, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Até amanhã.